Eu não sei se você veio semana passada, mas está gravada a ministração que eu preguei. Eu falei sobre os falsos profetas e os anticristos, amém? Não falei do falso profeta e nem do anticristo, mas eu falei que antes da manifestação do falso profeta e do anticristo no sentido singular, no nosso meio já há falsos profetas e anticristos. E uma das formas de combater os enganos, as doutrinas heréticas, as falsidades, o falso evangelho, é nós conhecendo a palavra de Deus. Por isso, se você não comprou uma Bíblia, compre. Se você deixou de ler a Bíblia, volte a ler. Coloque a Bíblia até mesmo no seu celular. Às vezes o seu celular tem tanta bobagem, não tem uma Bíblia. Tem Bíblia até que você pode ler sem internet. Procure ter sempre uma Bíblia. E quando você vier para a igreja, procure trazer a sua Bíblia. Amém? Por isso eu peço que você abra comigo o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Tema da ministração de hoje é uma família abençoada entre uma geração caída ou uma geração corrompida. Uma família abençoada. Eu me lembro que semana passada eu falei que, se Deus me desse a graça de pregar hoje, eu falaria sobre família. E Deus me levou para esse texto aqui, do qual nós vamos falar durante uma parte da ministração, que fala sobre Noé e a sua família. Amém? Então, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, diz assim: o Senhor viu. Todo mundo achou? Aqui não deu tempo. Gênesis 6, capítulo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos ler somente até aqui, porque senão o texto é bem extenso, e vamos pincelar um pouco mais para frente outras passagens aqui. Eu quero falar sobre família. E a família é algo que Deus fez desde lá do começo, até mesmo entre os animais, vamos assim dizer, macho e fêmea. Mas com o ser humano foi algo especial, porque Deus ali reproduziu a sua imagem e semelhança quando fez o homem. E a palavra de Deus falou o seguinte: que o homem estava só. Mas não é bom que o homem esteja só. E ali ele fez para si uma adjuntora, uma auxiliadora, que Adão falou: essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, e ambos serão uma só carne. E Deus deu uma ordem para o homem: crescei e multiplicai-vos. O que é isso? A família. É o conceito de família. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra também que o homem pecou. E quando o homem pecou, nós entendemos que este pecado seguiu as suas gerações. E Deus sempre olhou para o ser humano, vendo as famílias sendo destruídas, sendo afrontadas, feridas, quebradas. Igual eu falei aqui agora sobre o reino de Deus nas casas. Estamos tendo o reino de Deus nas casas, ou que reina ali a briga? É quando o homem acorda, já quer ver a mulher morta. Nossa Deus, acordei, a mulher não morreu, está respirando ainda. Oh Deus, nem para levar essas graças na minha vida. Está vivendo ainda?
Ai meu Deus do céu, estou sentindo uma dor, um caroço aqui, ai meu Deus, que seja um câncer que vai matar ela. É isso que está reinando? É a confusão? É pai contra filho, filho contra pai? Ou realmente é o reino de Deus? Porque nós entendemos que o pecado, a corrupção que veio desde Adão, fere as famílias. Quando você vê um pai não conseguindo amar os seus filhos, uma mãe não conseguindo amar os seus filhos, os filhos tendo problema com os seus pais, um homem, uma mulher, casados que fizeram votos entre si, não conseguindo corresponder o amor do qual nós sabemos que é o amor de Cristo que tem que estar ali, reinando. Alguma coisa tem algum problema. Nós entendemos que é o fruto do pecado, que são as obras da carne. Porque o fruto do Espírito, o que é? É o amor, é a paz, é a alegria, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio. Contra isso não há lei, porque é o amor, é o fruto do Espírito. E o homem, quando ele cai, ele se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, Deus, que a sua essência é amor, o ser humano perde a essência do amor e começa a viver no orgulho, na mentira, e só vai se afundando. E aí lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, depois que Deus chama Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, e para mostrar a ele a terra no qual ele vai crescer, multiplicar e ser abençoado, no verso 3, ele fala, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. E aí na parte final, o que ele diz? E em ti serão benditas todas as nações. Em outras traduções, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Posso ver um amém? O que eu entendo? Deus sempre teve um projeto em restaurar o homem, incluindo a sua casa, incluindo a sua família. E nós sabemos que quem ia fazer a restauração não era Abraão, porque Abraão era limitado. O descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, ele é o que cura as nações, ele é o que cura as famílias da terra. Aleluia. Ele que detém esse poder, é o nosso Senhor Jesus. Então ele sempre teve esse propósito. Mesmo quando Adão caiu lá com Eva e tentou se auto-justificar, fazendo para si, se cobrindo com as folhas, o que Deus fez? Cobriu ele depois com pele de animal. Aqui nós podemos entender que pode ser um cordeiro, simbolicamente, já que Abel teve a revelação, e por isso Caim não gostou. Abel é tido como profeta por Jesus, porque Jesus, ele é o que cura as famílias. Ele é a solução que resgata, que restaura o amor perdido, as alianças quebradas e converte o coração dos pais aos filhos e aos filhos dos pais. Glória a Deus. Aleluia. Continuando aqui, nós cremos que esse texto que eu li aqui agora de Noé, nós vamos acabar voltando, ele é muito importante porque o próprio Jesus cita ele, alegando o seguinte: quando estivesse próximo à sua vinda, os dias seriam como de Noé. Mateus, Evangelho de Mateus, eu não preciso de abrir, não sei se vai colocar ali atrás, mas eu vou ler aqui, se você quiser depois, só anota. Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39, diz assim, o Senhor Jesus falando: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Veja, isso aqui é um dos sinais. A Bíblia não nos relata a data, nem a hora, nem o mês, nem o ano que Jesus Cristo voltará. E se alguém começa a profetizar e alegar Jesus vai voltar, é mentiroso. E quem teve essa audácia de fazer, quebrou a cara. Não é verdade? Os adventistas fizeram, os mormons fizeram. Os mormons fizeram, várias seitas fizeram.
e sempre quebraram a cara. E depois eles ficam dando um ressignificado para aquilo. Nós enganamos, não era a volta de Jesus, era tal coisa. Porque Jesus jamais disse o dia e a hora que ele voltaria, isso pertence ao Pai. Só que ele deu sinais de quando estaria próximo, e um dos sinais é o de Noé. E ele falou aqui o seguinte, que além do povo estar comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, seria também como nos dias de Noé. E quando nós lemos aqui o texto, a Bíblia diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a sua inclinação dos seus pensamentos do coração era somente para o mal. Falou que existiam até homens de grande renome, e tudo deles era perverso. No versículo 11 aqui de Gênesis capítulo 6, ele diz o seguinte: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver a terra como se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Queridos, qual era, teve mais guerras com tantas mortes do que a nossa? Nós sabemos muito bem que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto século tinha guerras, nações guerreavam, tinha ou não tinha? Sempre teve. Mas eu te pergunto, quando na história da humanidade teve uma guerra que matou mais de 55 milhões de pessoas? Às vezes nós lembramos dos 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, mas isso só foi de judeus. De soldados, civis, pessoas que morreram ao total, foram 55 milhões. Na Rússia e na China, na época lá quando estava sendo implementado o regime lá do Mao Tse Tung e do Stalin, matavam-se mais de 100 milhões de pessoas. Os níveis de violência hoje em dia estão alarmantes. A conduta do ser humano está completamente amoral se colocarmos os princípios da palavra de Deus. Estamos sendo doutrinados para entender que matarmos um bebê até a terceira, a quarta, quinta semana, ou até mesmo a 12ª, ou até mesmo ao 9º mês em alguns países, é algo legal e está tudo certo, tudo ok. As nossas leis são absurdas. Quem lê, acredito que muitos aqui entendem lei, temos advogados aqui, pessoas operadoras do direito. Se você pegar, tem coisas assim que você não entende. Gente, mas espera um pouquinho. Se a pessoa matar aquele passarinho, ele pode pegar uma pena inafiançável, um crime assim que vai ficar recluso. Mas se pegou o carro, encheu a cara, atropelou, matou um pai de família, que a família dependia dele, ele pode pegar ali 4 anos e ficar no regime ainda sem aberto. É uma coisa errada. Tem um pastor que pregava aqui na nossa igreja, e um cara bebeu, e ele estava ali praticando ciclismo. Uma pessoa boa, com a filha e tudo mais, o cara bebeu, atropelou, não cumpriu nada. Mas dependendo do passarinho que você matar, meu amigo, coisa diferente. Tem alguma coisa que está errada na nossa geração. Nós olhamos, assistimos alguns programas televisivos e falamos: gente, mas isso não está chocando ninguém. O pai prendeu a filha lá no sótão e durante 24 anos ficou abusando, teve 6 filhos. Nós olhamos, nossa, que absurdo. E aquilo nem nos enjoa, nem fala: meu Deus, deixa eu bater o joelho no chão. O que o pecado está fazendo com a humanidade? Tem coisas absurdas acontecendo na nossa nação, coisas absurdas acontecendo na nossa história, nas famílias, coisas absurdas quando você vê alguém falando: eu não quero cuidar do meu pai e da minha mãe, agora que está velho, eu não quero saber deles. Eles não fizeram mais do que obrigação ter me tratado, cuidado de mim, trocar as minhas fraldas. Não vai nem visitar os pais, independente se foi um bom pai ou uma mãe.
Não estou dizendo que foi um pai criminoso, uma mãe criminosa, judiado, não estou dizendo nesse sentido. Ainda que não foi um pai muito amoroso, mas era um pai. E muitos filhos não querem nem saber daquele que criou, daquele que cuidou. A gratidão tem faltado no coração de muitas pessoas. No livro de Timóteo mesmo, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias os homens não, dentre várias coisas que ele coloca, ele fala que os homens não teriam afeto, seriam desobedientes a pais. E é por isso que nós vemos hoje em dia crianças querendo responder até mesmo os pais da maior facilidade. Amém. Estamos sendo doutrinados a não ter o respeito, a não compreender o sentido. Gente, aquela pessoa me deu aquilo. Se não fosse por ele, se não fosse por ela, quem cuidaria de mim? Talvez o seu pai e a sua mãe não foi a pessoa rica, não foi a pessoa abastada, letrada, não conseguiu te dar a criação exemplar, mas ali nos limites dele, nos limites dela, ela fez por gente. E nós temos que aprender a honrar os nossos pais. Amém? Por quê? Porque estamos vivendo dias de Noé, em que os pais não ligam para os filhos e os filhos não ligam para os pais, em que o amor é uma palavra muito simples, em que a aliança é apenas uma palavra no nosso dicionário. Nós não compreendemos a profundidade. É por isso que a pessoa que fala hoje eu te amo e casa contigo, talvez daqui a um mês já não está querendo mais você na vida dela, e nós estamos tratando isso como normal. Gente, para o mundo pode ser normal, mas nós que somos servos de Deus e entendemos qual é o projeto dele para a família, compreendemos claramente que o inimigo está minando aquilo que Deus tem para a humanidade. E a igreja está aqui para afrontar as portas do inferno. A palavra de Deus diz que Jesus foi enviado para destruir as obras do diabo, e ele enviou o seu Espírito, e nós estamos aqui como sendo o corpo de Cristo na terra, e é uma palavra sobre a igreja: as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja não pode se amoldar ao mundo, mas tem que renovar a sua mente e seguir a vontade de Deus, e não as filosofias do mundo. Porque as filosofias do mundo qual que é? Faça aquilo que te faz feliz. E com Deus é o seguinte: nós temos que aprender que o sacrifício é uma metodologia do cristão. Amém? Amar ao outro, mesmo que o outro mereça. Perdão, o amor, a misericórdia, são coisas que nós recebemos de Deus, mas também temos que aprender a doar, a outorgar, a multiplicar para o próximo. Amém? Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Veja, o texto aqui fala, nos remete a uma exposição, que ele vivia então numa geração corrompida, como nós vivemos, perversa, ao ponto de Deus não suportar mais. Jesus, quando voltar e fazer novos céus, nova terra, tudo isso é porque a humanidade atingiu um ápice de perversidade que é insuportável. Mas a palavra de Deus fala, ainda que a humanidade nos dias de Noé estava corrompida, aos olhos de Deus não tinha mais jeito, tinha que ser destruída, a palavra fala que Noé foi alguém achado justo e íntegro diante de Deus. E em Cristo Jesus eu posso te falar que a nossa integridade está no nascer de novo. E a nossa justiça, porque Noé foi achado justo, a nossa justiça vem de Cristo, porque Ele nos justifica. Amém. Então no novo nascimento nós somos tidos como íntegros e somos tidos como justos pelo sangue de Jesus. Hoje, eu, você, somos o Noé da nossa geração. Amém? Para termos famílias saradas, temos que ser o Noé da nossa geração. Ainda que está tendo uma corrupção, promiscuidade, corrupção, vemos ali os frutos da queda, está tudo desandando, não está andando a humanidade nos caminhos que Deus tinha feito a princípio para ela.
nós devemos ser um Noé da nossa geração. E veja, Noé não era alguém perfeito, nem tinha uma família perfeita, como nós podemos ler lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao 29, quando ele, depois ali do dilúvio, ele toma uma vinha, bebe, fica bêbado, fica nu, e dá aquele maior problema entre ele e os filhos dele. Não vou ler o texto, mas depois você pode ler. O que eu estou querendo dizer é que ele não era perfeito. O que fazia ele perfeito diante dos olhos de Deus? A sua graça. Porque no capítulo 6 aqui de Gênesis, no versículo 8, o que diz? Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O que eu posso dizer? A Noé, Deus manifestou graça sobre ele, misericórdia, favor. Porque Noé era limitado, Noé não era Jesus, mas ele encontrou favor em Deus. E por que ele encontrou favor em Deus? Porque Noé era um homem que procurava andar em integridade, justiça, fazendo coisas diferentes daquilo que a sua geração estava fazendo. Interessante que no verso 9, olha aqui, versículo 9, diz assim: essa é a história de Noé. É isso que está na sua Bíblia? O que diz? Esta é a história da família de Noé. Veja que Deus está tratando aqui com família, porque Deus ia fazer um reset aqui com a humanidade. Ia ou não ia? Ia zerar todo mundo, ia começar tudo de novo ali com Noé. E nós vemos então que Deus estava trabalhando não apenas com Noé, mas com a família de Noé. E Noé, mesmo vivendo numa geração corrompida, ele se destacou. E ele se destacou por quê? Veja o que está no versículo 9 aqui. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ou seja, da sua geração. E qual era a característica dele? Fazia ele justo e íntegro. A Bíblia diz aqui: ele andava com Deus. O Noé dessa geração, se eu e você queremos ser o Noé dessa geração, nós precisamos andar com Deus. Glória a Deus. Uma pessoa que anda com Deus faz a diferença. Amém. Anote e escreva o que eu vou falar aqui agora. Na verdade, até escrevi aqui para ler essa parte aqui que eu estava fazendo o sermão. O que eu escrevi? Quando um integrante da família anda com Deus, este pode ser, ou seja, essa pessoa pode ser o instrumento para a redenção de toda a sua casa. Amém. A Bíblia fala aqui no versículo 9: essa é a história da família de Noé. Só que aí na parte B do versículo começa a destacar Noé. Veja, Noé foi um instrumento de Deus para abençoar a sua casa. Por quê? Porque ele foi um integrante que andava com Deus. Talvez do seu lado você tem esposo, sua esposa está afastado do caminho de Deus ou nunca foi, ou tem filhos que estão afastados ou nunca foram. Não importa, nem mesmo tempo. O que acontece? Mantenha-se firme, porque você pode ser o Noé na sua casa. Aqueles filhos de Noé, a Bíblia não diz que eles tinham o mesmo coração de Noé, mas eles foram abençoados, santificados pela fé do seu pai. Tem um texto que o apóstolo Paulo mesmo fala: ó, você que está casada com um homem que é descrente, não separa não. Se ele está consentindo morar com você, está tudo ok. Porque se você tiver os filhos com ele, por causa da sua fé, os seus filhos serão santificados. Amém. Amém? O que nós aprendemos? Que quando tem um integrante que crê em Deus ali na casa, aquela casa pode ser abençoada. Por isso, persista, persevere, não fique dando as costas, nem se canse, porque no devido tempo, Deus pode fazer a sua família entrar na arca. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor deu uma ordem para Noé, para que ele construísse uma arca, a qual iria abrigar a sua família e todas as espécies da terra. Amém? Todas as espécies da terra. O que essa arca simbolizava? A salvação em Cristo.
Em 1 Pedro, se quiser abrir aí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também, 1 Pedro, ali atrás, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de... Não está dizendo que Jesus foi lá pregar o evangelho para quem estava morto e salvar eles, não, viu? Ele foi simplesmente anunciar a sua vitória. É isso que está querendo dizer aqui o texto. Isso que o texto falei. Enquanto a arca era construída, não apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu ao céu, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. A arca representa a salvação. E ele está falando aqui, ó, aquela geração estava corrompida, mas a salvação chegou a Noé e a sua casa, e eles passaram pelo dilúvio, que simboliza o nosso batismo. Ou seja, a arca simboliza a salvação para a nossa vida, mas também para aqueles que estão perto de nós. Nunca se esqueça que você pode ser um instrumento de salvação para esta geração, para as famílias desta nação. Aleluia! Nós vemos o tão forte que é o significado da arca, que não marca apenas um recomeço, mas uma nova vida, como temos em Cristo Jesus. Eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 5 e 7, quando Jesus fala que nós devemos nascer da água e do Espírito, que é também o nascer de novo, simbolizando que a arca, em Cristo Jesus, nós estamos ali na arca, que vai nos salvar de uma geração corrompida. Amém? Noé foi salvo, foi ou não foi? E ficou para o mundo vindouro. Aquele que está em Cristo Jesus não há condenação, e ele tem a promessa de vida eterna no mundo vindouro. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Esta nova vida na família de Noé é marcada por uma aliança que Deus fez com o patriarca. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 6. O que diz ali em Gênesis capítulo 6, versículo 17? 17 e 18. Gênesis 6, 17 e 18. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Versículo 18, preste atenção. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Nós falamos muito da aliança que Deus fez com a humanidade ali, que é representada pelo arco, né, o arco-íris. Mas antes do arco-íris, Deus fez uma aliança com Noé. Diz aqui, ó, mas com você, ou seja, essa geração está corrompida, mas com você estará na arca e vai salvar. Eu tenho uma aliança, não só com você, mas você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus estava sarando a família de Noé, sarando a esposa de Noé, de uma geração corrompida, sarando os filhos de Noé, de uma geração corrompida, as esposas deles, no qual seriam as futuras mães. Nós vemos aqui pai, mãe, filhos, esposo e esposa. Deus trabalhando ali naquela família, sendo uma aliança. Gente, quem tem esse sentimento, esse coração de querer andar com Deus, tem aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus anda de forma diferente no meio de uma geração corrompida. E seremos abençoados em nome de Jesus. Pois bem, uma vez que a gente aqui temos esse entendimento sobre o projeto de Deus para com a família, a igreja tem um papel em instruir nesses caminhos, através das gerações, que as famílias venham ser salvas. Deus tem um projeto e utiliza a família.
Utiliza a igreja para abençoar as famílias. Há várias passagens bíblicas que falam sobre os deveres dos maridos, da esposa, dos filhos. E sabemos muito bem que o inimigo tem a intenção em criar rupturas familiares, como foi com Adão e Eva. Adão e Eva, lá você pode pegar, não vou ler, mas você pode pegar lá, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 20. Quando o homem cai, o que acontece? Nós vemos Eva sozinha com a serpente, não é? Sozinha. Aí muitos falam, Adão não estava com Eva, estava deixando Eva sozinha, mas Eva também estava tomando a dianteira, porque a palavra de Deus fala que ela, conversando ali com a serpente, falou até coisas que Deus não tinha falado, porque Deus não falou que não deveria tocar, não deveria comer, e ela acrescentou um pouquinho mais, e fala que ela tomou o fruto, comeu e também deu ao seu marido. E lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, Paulo fala que a mulher foi enganada, mas o homem não, o homem comeu consciente. Por isso que nós vemos o pecado entrando, eles olhando que estavam nus, somente depois que aconteceu o quê? Depois que Adão comeu, porque Eva foi enganada, o homem não, o homem comeu consciente. E quando nós temos a consciência dos nossos atos, o pecado entra. E aí eles viram que estava nu. E logo que aconteceu, quando eles viram que estava nu, eles se esconderam. E Deus vai chamando e eles falam, nós estamos nus, estamos tendo vergonha de ti. E aí começa cada um jogando para o outro a culpa. Quem foi que te disse que estava nu? Aí tudo começa, a mulher que o Senhor criou para mim, ela me deu o fruto, culpa é dela. E aí a mulher lá, desamparada pelo macho dela, foi a serpente. E aí depois sobra para a serpente. Aí nós vamos vendo ali as consequências. Queridos, em Cristo Jesus, Ele quer trazer cura neste mundo. Por isso que nós temos que andar com Deus como Noé, conhecendo qual é a vontade de Deus, para os caminhos que devemos tomar, para termos uma família abençoada e não desestruturada como foi a Jabé. Está me entendendo? Queridos, Caim matou Abel não foi à toa não. Olha o exemplo que teve com o pai e com a mãe. O que Adão estava falando? A mulher que tu criaste que me fez isso, pode matar isso aí, culpa dela. Olha a desestrutura que afetou os filhos. Tudo isso por causa do erro, do orgulho, da desobediência, de não andar no projeto, na vontade, naquilo que Deus tem para nós. Amém? Estão entendendo? O que nós fazemos então para ter uma família abençoada? É voltar para os trilhos, é voltar para a vontade de Deus, é voltar para o caminho de Deus para nós. Isso acontece quando a nossa mente vai sendo renovada pela palavra de Deus. Há muitos textos bíblicos que eu poderia falar sobre família, esposo, esposa, filhos, mas por causa do tempo, vamos nos ater a poucos aqui. Em 1 Pedro, se você quiser abrir comigo, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e o versículo 7. 1 Pedro, a epístola no final da Bíblia, capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra de Deus, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, a beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim também que se costumavam adornar as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Delas vocês serão filhas, se praticarem bem e não deem lugar ao medo. Versículo 7. Do mesmo modo,
Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, uma parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Querido, só esse texto aqui já nos mostra que muitos de nós estamos vivendo não nesses princípios, mas como Adão e Eva. Não é verdade? A palavra de Deus está falando que assim, tem mulheres que vão ganhar os seus esposos, que nem crentes são, sem utilizar a palavra, somente no seu trato, na sua honra. Pedro está falando que a mulher não pode usar ouro, não pode usar joias, não pode fazer uma trança no cabelo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, que a sua beleza real não seja parada nisso, mas seja interior. Que isso que venha a ser melhor colocado para fora. Pois isso é o que agrada a Deus. E queridos, quantas pessoas têm entrado em cabo de guerra por não obedecer princípios da palavra de Deus? Estou falando uma mentira aqui? Veja, ele fala aqui que as santas mulheres tinham um trato muito especial. Eu não estou dizendo que você tem que chegar na sua casa e falar, Senhor, meu marido, o que o Senhor quer? Não estou dizendo isso, entendeu? Porque tinha os costumes da época. Mas ele está introduzindo aqui o seguinte, que a mulher olha para o seu esposo e entende que é uma pessoa que tem que ser honrada. Amém? Esses dias eu estava vendo no Instagram uma mulher. Ela fez uma página e o pessoal, os homens começou a... Eu não sei o nome da página agora, mas ela começou os comentários dizendo o seguinte, os homens falando, e gente, vazou o nosso manual, a mulher descobriu o manual, passou tudo. Por quê? Porque ela começou a falar o seguinte, tem homens que realmente não vale nada, mas tem homens que trabalham, são pessoas honradas, não traem suas esposas, estão ali levando pão, são bons pais, bons maridos, não são perfeitos, mas procuram fazer tudo para agradar a sua esposa, que elogia, é uma pessoa que assume, traz proteção, e o que quando ele chega em casa ele escuta? Somente cobrança, somente briga, a mulher está com a cara amarrada, a mulher está com a cara fechada, ele vai falar qualquer coisa, a mulher vem com um espinho maribondo, isso vai minando o relacionamento. E ela falando, mulheres, ou seja assim, as mulheres estão levantando para falar coisas do tipo. Esses dias eu estava vendo um relato de um casal amigo nosso, não deles, mas de um casal que é amigo deles, e falando como a mulher trata o esposo. E quando eu estava escutando aquilo, eu falei, se fosse comigo, eu já tinha largado essa mulher, não conta não. A mulher só falta jogar o refrigerante no chão e mandar o marido também, quer beber? E o marido vai lá, clama. Como é que uma pessoa descrente vai honrar uma mulher desse jeito? Vai falar, não, eu quero que você crente nunca. Olha como é que você me trata aqui, olha como é que você trata seus filhos, olha como é que você anda. Eu falo para você não fazer uma coisa, eu não estou gostando, falei para você não pegar o cartão, não comprar tudo, você foi lá e comprou. Você me faz dízimo, faz tudo. A Bíblia está dizendo que a mulher tem que entender qual é o papel do marido, que ele é o sacerdote da casa. Amém? Eles ainda que o mundo tenha tentado inverter os povos, a Bíblia está lá nos povos. E eu não vou pregar aquilo que o mundo está falando, eu vou pregar aquilo que a Bíblia está falando. Porque aquilo que o mundo está falando está destoando tudo, a gente está vendo o que está acontecendo com as famílias. Amém? Não é verdade? Os homens estão ficando frouxos, não é à toa. Estão sendo masculados muitas das vezes. E o homem não foi feito para ser masculado, o homem foi feito para ser guerreiro. E é por isso que a gente está vendo o Israel crescendo numa sociedade de homens frouxos. Amém? Crescendo. Porque lá eles ensinam, o homem tem que ser homem. O homem tem que ser homem. Amém? Amém? Amém. Por isso, meu querido, se orgulhe da sua barba. Assiste luta nele. Volta a assistir uns filmes lá de Schwarzenegger, do campo. Amém? Estou dizendo que a gente tem que ser um rei filho da vida, não. Mas o homem tem que entender que o papel dele é ser protetor. De você tomar um tiro lá pela sua mulher se precisar. De proteger. Por isso a Bíblia aqui está falando também no versículo 7, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Imagina só, é muito fácil chegar em casa, espera um pouquinho.
O cara baixa nele, é igual tem uma série que passa aí, acho que é da Gabriela, né? Que tem uns focos, aí chega lá, é o coronel Jesuíno da vila. Mulher apronta que hoje eu quero me usar. Você já viu isso aí? Aquele cara pronto, tá monte. Mulher apronta que hoje eu quero me usar. A mulher não vai ter um desejo, porque o cara não honra a mulher, porque o cara não trata a mulher como uma parte frágil, sensível. Gente, mulher gosta de ser elogiada. Se o homem quer ter um casamento abençoado, ele tem que entender que ele casou, não foi com a mãe dele, não foi com a irmã dele, ele casou com a mulher da vida dele. É a mulher que você tem que elogiar, é a mulher que você tem que falar, nossa, você está muito gata. Pensando, é claro, tem segundas intenções, mas você tem que começar a projetar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus, a mulher saiu daqueles dias, então agora eu vou começar a fazer muitos elogios. Está começando a intensificar. Dê um presente, leve para jantar fora, para comer. O que você quer comer hoje? Nossa, Deus, todo dia ela faz comida. Espera um pouquinho, hoje vai ter um descanso. Hoje eu vou fazer comida. Se tem uma coisa que deixa a Alice feliz, é o dia que eu faço churrasco lá em casa. Ela prefere quando eu faço churrasco, quando eu levo ela. Você sabe que ela gosta de ver eu trabalhando na cozinha, né? Ela fica lá, coisa boa. Eu gosto da sua carne. Já começa a falar desse jeito. Amém? Então vou aprender a agradar ela. O que você quer que eu como lá? O jeito que você quer. Eu gosto da carne mais mal passada. Ela gosta do carvão. É uma dor no meu coração que eu faço aquela creme preto para ela. Mas ela gosta. Amém? Então come do jeito que você quer. Vou procurar agradar. Porque a Bíblia fala, no livro de Efésios, que o homem tem que amar a mulher como se fosse a sua própria carne. E nenhum homem vai maltratar a sua carne, mas antes cuida e alimenta. Cuida dela com amor. Amém? Ou seja, o homem e a mulher têm que entender que quando se casam são apenas uma só carne. E eles não estão em pé de guerra. Eles estão ali, numa batalha, para viver no projeto de Deus. Amém? E tem que ter sinceridade, tem que ter conversa. Hoje em dia, infelizmente, as redes sociais, eu falo até isso comigo. Quando a gente vê, a gente está perdendo até o contato. Esses dias atrás eu falei, nossa Deus, a gente está conversando hoje. Eu fiquei para o trabalho, você também foi para o trabalho, todo mundo cansado. Quando a gente viu, eu olhei para ele e falei, nossa, eu conversei com você hoje. Isso está errado. Está errado. Fiquei no WhatsApp o dia inteiro trabalhando ali, conversando com as pessoas. Eu não conversei com a minha esposa, eu não conversar com a minha esposa. Nós temos que ficar sempre em alerta para termos um casamento abençoado. Hoje em dia tem casais que nem dormem no mesmo quarto. Ah, mas meu marido ronca. Procura um médico, procura dormir junto. Amém? Ah, meu Deus do céu. Hoje em dia está sendo muito complicado esse negócio de ter só uma esposa, ter só um esposo. Olha o mundo como é que está, queridos. Deus fez dessa forma. Nós temos que seguir o padrão da palavra de Deus. E você tem que aprender a amar aquilo que Deus te deu. Amém? Amém? Amar. O grande problema da nossa sociedade hoje, escuta o que eu vou te falar. Estamos numa sociedade que se cansa muito rápido das coisas. Não é verdade? A pessoa começa a frequentar aqui, por exemplo, nossa, que bem, que alegria, que palavra abençoada, passei pelo encontro, que louvor, daqui 3 anos, tudo comum. Compra um carro, alegria, cansei. Compra um celular, cansei. Ai, coloquei um negócio, cansei. Mas no casamento não é assim. Você está cansado, você está na mesma rotina, vocês têm que se reinventar e pedir sabedoria para Deus criar vínculos novos entre o seu casamento, o seu cônjuge. Amém? Procura fazer uma atividade, procura sonhar, procura fazer uma viagem. Muitos casamentos, infelizmente, estão chegando ao fim, porque ficam na mesma mesmice, e ninguém se levanta e fala, espera um pouquinho, vamos viver novas aventuras. Amém? Tem que viver novas aventuras, porque o casamento é isso. O casamento não é uma chatice.
Se está chato, é porque não está no padrão de Deus. Porque onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, a criatividade, a discernimento, a inspiração, a avivamento. Amém? Quem está me entendendo? Glória a Deus. O remédio para sarar essa geração, mais 10 motivos. O remédio para sarar esta geração é andar com Deus. Estou repetindo isso. O que é andar com Deus? Fala, é conhecer a vontade de Deus. É você orar, é você ler a Bíblia, é você ler os cultos, é você se aprofundar nele. Sujeitar a palavra. Quando você sujeita, espera um pouquinho, a palavra de Deus está falando que eu tenho que perdoar meu esposo, que eu tenho que perdoar meu esposo, que eu tenho que saber, não se põe o sol sobre a sua ira. Queridos, todo mundo aqui, quem é casado aqui? Acho que tirando o Lucas aqui, né? Tem poucos, no meu mês, né, Lucas? Cadê o Lucas? Está ali, né? Tirando o Lucas, nem deu tempo ainda. Bom. Tirando o Lucas, que tem nenhum mês de casar, acredito que todo mundo aqui que é casado já teve alguma discussão. Já não teve? Se você falar, eu tenho 10 anos de casado, nunca tive um momento ali que a gente se estranhou, no sentido de ter uma confusãozinha, uma discussão, uma coisa aqui, uma briguinha. Todo mundo já teve. Teve ou não teve? E qual o costume de muitos casais? Ficar empurrado. Eu lembro que uma vez, eu sempre chamei a Alice de Bibi. O apelido que eu botei nela carinhoso, Bibi. Não sei por que começou a Bibi. E aí tem uma vez que ela ficou empurrada comigo, eu comecei a falar, você é um bibicão. É um bibicão aí, que eu queria quebrar, né? O clima assim, naquele choque, aquele vez. E é muito ruim quando fica brigando, porque perde a oportunidade de fazer coisas boas, e fica ali os dois numa queda de braço, achando que, não, pera um pouquinho, se eu ceder, eu vou ser fraco. Se eu ceder, eu vou ser fraco. Mas, queridos, no Cristo Jesus, todos nós somos fracos, Ele que é forte. Nós temos que entender que somos fracos, e é nas fraquezas nossas que Ele opera. Então aprenda a falar, não, vamos deixar isso aqui para lá, vamos começar já a aproximar, deixar essa terceira para lá, vamos fazer uma comida aqui gostosa, vamos sair com os meninos, e está tudo bem em nome de Jesus. Porque tem casais que ficam meses ligados. Isso é algo doentio. Por quê? Olha só o que diz aqui no 1 Pedro, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, no finalzinho. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que ele está falando? Se vocês ficarem brigados, até a oração de vocês não vai subir aos céus. Amém? Ou seja, briguei com a minha esposa, Deus abençoe minha vida, Deus assim, lá. Conserta com a minha esposa primeiro, olha só, Pai Nosso, perdoa, como o Senhor, como eu tenho perdoado os meus devedores. É assim, não é? Está perdoando a sua esposa? Lá, não adianta nada. É a oração do todo. Conserta com a tua cara. Conserta com a sua alma gêmea, assim dizer. Para as suas orações não serem interrompidas. Por último aqui, a palavra de Deus, ela nos só li um texto, ao tanto de coisa que a gente pegou aqui para o nosso relacionamento. Tem muito mais. Acho que depois tem que fazer até um curso aqui de casamento, tá bem? Em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4, fala sobre os caminhos, a nossa tarefa de quem é pai, de quem é mãe. E fala o seguinte, versículo 1, Efésios 6, versículo 1 até o 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas uma longa vida sobre a terra. Versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-os segundo a instrução do conselho do Senhor. Todo mundo aqui é filho, é ou não é? Quem é filho aqui, diga amém. A Bíblia está falando, filhos, honrem os seus pais. Ah, só se meu pai for cristão. Não, honre seus pais. Você conhece seu pai? Conhece sua mãe? Mais que às vezes seja duro de coração, ele não honrar. Honrar no sentido que você tem que ir lá e falar, eu te amo todo dia, tem que abraçar. Não é isso. Mas é você falar o seguinte: se meu pai está me precisar de mim, eu estou aqui. Amém? Eu apreço, eu tenho gratidão, porque eles foram as pessoas que me colocaram nesse mundo. Ainda talvez não me criaram da melhor forma, mas são meu pai e a minha mãe. E se tem alguma coisa ainda, libera perdão.
Amém? Aprenda a perdoar, porque isso é um exercício do cristão, o perdão. Amém? Chico, baixou um pouquinho. Só que no versículo 4 diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes crie-os segundo na instrução e no conselho do Senhor. Nós temos que entender que cada geração é criada de uma forma, e a palavra de Deus é a mesma, mas ela nos mostra como iremos lidar com as diferenças das gerações. Eu entendo que o pai não deve irritar o seu filho, é tentar achar que a criação dele tem que servir para o filho em todas as áreas. Amém? Não vou dar isso para o meu filho porque eu não tive. Não. Se você tem condições, dá. Entenda que as frustrações, as adversidades que seus filhos terão são diferentes da sua. Quando eu era criança, não tinha celular, né? Porque meus filhos já têm. Eles vão ter outras dificuldades, pode ser com bullying, uma coisa que eu não sentia. Quem está me entendendo? Meu filho, ele é assim, assim, assado. Igual em casa, meus filhos têm uma criação que eu vejo a forma como eles lidam com a vida é bem diferente da minha. Vira e mexe a falar, se vocês tivessem nascido na época que eu nasci. Aqui em casa, eu estou querendo esse tipo de carne, vou fazer um ovo, eu quero frango, eu quero aquilo outro. Lá em casa a gente comia aquilo que tinha. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, será que meus filhos, todos criando meus filhos de uma maneira frouxa? Todo pai faz essa pergunta, não faz? Não é só comigo. Só que eu começo a ver as outras atitudes que eles têm que eu não tinha, que são melhores do que a que eu tinha. E eu estou falando, não, pera um pouquinho, eles estão sendo instruídos no caminho certo. É uma geração diferente, é uma geração que tem acesso à internet, é uma geração que tem muita televisão. Gente, na minha época, quando eu queria assistir um desenho, tinha que esperar o show da Xuxa para assistir o He-Man. Eu tinha que ficar cantando Xuxa, uns cantores nada a ver, e assistir o He-Man, ou Caverna do Dragão, quer nessa época? Hoje em dia não, eu quero assistir Netflix aqui no horário que eu quero. Meia-noite, estou assistindo desenho, se eu quiser a criança. É outro tempo. Meus filhos têm tudo pronto, melhor, aleluia, glória a Deus. Mas eu estou ensinando eles a honrarem aquilo. Esse dia eu fui comer lá na Silvinha, que ela abriu um restaurante de passagem, comi uma panelinha aí, muito gostosa, muito saborosa, um dia todo mundo comeu lá, né? Muito boa a panelinha da Silvinha. E lá o Abner do nada falou: eu quero trabalhar, pai. O menino tem 14 anos. Meu Deus do céu, pode trabalhar, meu filho. Que bom. Eu estou vendo que ele está tendo um ensinamento daquilo que é mesmo que ele tem tudo muito melhor. Esse dia eu estava pensando, quando eu estava criando essa mensagem na minha cabeça, eu trabalho no escritório ali, não sei se é parecido. E sempre quando eu volto, eu passo ali pela Mabel, tem aquele cheiro de bolacha. Só que aquele cheiro cria em mim gatilhos da minha adolescência. Porque na minha adolescência eu não sabia o formato da rosquinha do Mabel, da bolacha Mabel, né? Do biscoito. E nem sabia o tamanho exato de um wafer. Sabe por quê? Porque meus pais só compravam retalhos. Gente, como eu comia retalhos? A Suzana deve lembrar disso, né, Suzana? Pasmem, nós brigávamos pelos retalhos. E quando tinha aqueles retalhos, que geralmente eram de morango, aqueles quando não está sobrando, assim, eles colocam lá, joga. E tinha aquele retalho que vinha 3, 4 colados. Eu comia feliz da vida. As bolachas tudo vinha quebrado. Eu me lembro que os temperos, extrato de tomate, ketchup, a gente ia lá na fábrica da Alisco, lá não sei onde é que era, para comprar coisa toda amassada. Porque não tinha dinheiro para comprar o trem novinho. Os latas de pêssego, de fio, tudo era amassado, a gente comia feliz. Aí eu falo, não, o meu filho crescer com homem de honra como eu sou, ele tem que comer retalhos. É assim? É outra época, outra geração. Agora tem pais que querem irritar os seus filhos, colocando neles um fardo que foi pesado para eles e que não é para eles agora. Eles têm outros fardos e nós temos que ler a geração deles em nome de Jesus. Amém? Por causa do horário, eu coloco uma fotozinha, mas eu quero deixar o texto de Josué capítulo 24, versículo 15, que você busque sempre discernimento e inspiração para cuidar dos seus pais, para honrar os seus pais, vocês que são filhos. Para vocês que são casados, escutem a palavra de Deus.
tanto no casamento, mas também como na criação de filhos. E um detalhe, não vou esquecer de você que está solteiro, à procura do milagre. Amém? Não tome decisões precipitadas. Procure homens e mulheres de Deus que tenham temor, os princípios da palavra de Deus. Amém? Pessoas que entendam aquilo que você crê, como você quer, porque infelizmente tem pessoas que estão escolhendo muito pela beleza e não pelas condutas. Veja a conduta, meu Deus do céu, casei com um preguiçoso. Pode ter certeza que antes de você casar com ele já era antes. Não é? A mulher, ela não sabe me tratar bem. Veja que está tratando bem os pais dela, porque pode ter certeza, se ela não tratava bem os pais, não vai te tratar bem. Tem até uma ministração do pastor Cláudio Duarte, né? Que a mulher fala assim: pastor, eu conheci um rapaz muito bonito, muito trabalhador, só tem um problema, ele bate na mão. Você já viu isso falar? O que você acha? Deve casar com ele? E o pastor Cláudio falou o quê? Casa imediatamente, corre para casar, faz a possível. É mesmo, pastor? É claro, a mãe dele precisa parar de apanhar e passar para você. Está lá as dicas, amém? Então você casar, não fique procurando apenas a beleza dos olhos verdes ou castanhos de alguém. Veja as condutas. E para finalizar aqui, para iniciar, Josué capítulo 24, versículo 15, é mais um Noé da sua geração, porque ele estava habitando no meio de um povo corrompido, mas veja a atitude dele. Versículo 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você é um Noé da sua geração, não fique falando, eu vou servir ao Senhor. Não, eu e a minha casa, ainda que a sua casa não esteja servindo como você está servindo, mas comece a profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, no protocolo do Senhor Jesus. Os irmãos já saem, por favor. Nós vamos sair, depois eu quero orar pelas famílias que aqui estão, e depois nós vamos encerrar, amém?